Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Olha só, nós começamos a trabalhar com a parte de ligações químicas. A gente viu que os átomos, para tentar alcançar a estabilidade, alguns têm a necessidade de perder elétrons e outros de ganhar elétrons. Dependendo de qual forma esses átomos interagem, pode formar a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Tá? Na ligação covalente ou molecular, na formação de moléculas, geralmente a gente representa essas moléculas na forma plana, quando eu escrevo no caderno, quando eu escrevo no quadro, enfim. Só que muitas vezes a forma como essa molécula se encontra no espaço não é a mesma forma que eu encontro que eu escrevo no plano. E é importante eu saber qual é o arranjo, qual é a forma que ela está organizada na sua forma 3D, tá? Porque a partir daí nós vamos ter algumas propriedades dessa molécula. Então é isso que a geometria molecular ela vem fazer, tá? Aqui fala o seguinte, olha, a geometria molecular é um recurso importante para a química, pois ela esclarece como a molécula está estruturada, como ela está organizada no espaço. E serve para prever uma série de características do composto de estudo. Por exemplo, a partir da geometria molecular, eu posso determinar se uma molécula é polar ou apolar, caráter ácido, caráter básico, o ponto de fusão se é elevado, se é baixo, as forças intermoleculares. Então, a partir da geometria molecular, eu vou conseguir determinar, por exemplo, a propriedade de algumas substâncias. Por exemplo, a água não se mistura com óleo, não é isso? A água não consegue dissolver o óleo. Por quê? Está relacionado com a polaridade. A polaridade está relacionada com a geometria molecular. Então, por isso que vai ser importante esse estudo da geometria, saber como a molécula está representada no espaço, tá bom? Aí vamos ter a representação das moléculas. O que a gente já viu, a fórmula eletrônica, ela já é uma representação. A fórmula estrutural, que ela representa cada par de elétrons com um tracinho, também é uma representação das moléculas. A fórmula molecular também é. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo já é uma representação. O que a gente vai fazer hoje é uma representação tridimensional, tá? E já quero chamar a atenção aqui daquilo que a gente vai encontrar, por exemplo. Aqui na tela de vocês, eu tenho a representação do CH4, que é essa molécula que está girando aqui do lado, tá? O CH4. Quando eu escrevo no papel, a gente escreve na forma parecida com uma cruz. O C no meio, um H em cima, H embaixo, um do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Vai ficar parecendo uma cruz. Mas tridimensionalmente, esse CH4 ele está organizado naquilo que nós chamamos de geometria tetraédrica. É uma tetraédrica regular. Fica o carbono no centro de um tetraedro e cada hidrogênio nas extremidades, parecendo uma pirâmide de base triangular. Tá? Agora, vai ser um pouco mais comum você ver em algumas representações, quando vem, por exemplo, as ligações, um traço um pouco mais forte, um traço mais grosso, e um outro que é tracejado. Tá? Esse traço, que é um pouco mais forte, ele vai representar a ligação como ela se estivesse saindo do plano. Então, é como se estivesse saindo da tela e vindo em nossa direção. É isso que representa esse traço mais forte. E o tracejado é o contrário, é como se estivesse entrando no plano, estivesse entrando na tela. Então, as ligações que estão com traços simples, normais, é o que está no plano, é o que está na tela ou no papel. O traço mais forte é o que está saindo do plano e vindo em nossa direção, e o tracejado está entrando no plano. Tá ok? Então, vocês vão encontrar algumas moléculas com esse tipo de representação. Então, essa seria uma forma de tentar escrever a forma tridimensional em algo que é plano. Bora seguir. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Olha só, a geometria das moléculas é determinada utilizando como base o número de átomos ligado ao átomo central, as orientações das nuvens eletrônicas e todos os demais átomos da molécula, de acordo com a posição dos seus núcleos. O que ocorre? Por exemplo,
Quando eu estava falando para vocês que quando eu pego o CH4 e eu vou escrever no papel ele fica parecendo uma cruz, é porque eu estou escrevendo na forma plana. Só que na natureza o átomo ele não é algo linear, ele é algo volumoso, ele é algo tridimensional. Então ele ocupa um espaço, tá? Você bora imaginar a seguinte situação: se eu encher um balão, tá, uma bexiga, amarrar pela ponta, tá, beleza, tem um só, sem problema. Se eu amarrar duas bexigas pela ponta, eles vão ficar alinhados, né? Vai ficar um para o lado esquerdo e um para o lado direito, tá? Se eu deixar organizado, se eu deixar assim num piso, sobre uma mesa, ele vai ficar alinhado. E se eu amarrar três bexigas pela ponta? Se eu ligar as extremidades, vai ficar parecendo um triângulo. Vai ficar duas bexigas para baixo, uma para cada lado e uma para cima, tá? Então vai ficar como se fosse um triângulo. E se eu amarrar quatro bexigas, vai ficar na forma de uma cruz, assim como eu escrevo metano? Não, ele não fica. Ficam três embaixo, formando um tripé, um suporte e um para cima. Vocês já viram isso antes? Já fizeram essa experiência? Já amarraram quatro bexigas pela extremidade? Ela não fica no formato de uma cruz, tá? Por quê? Porque essas bexigas, elas ocupam espaço. Elas são tridimensionais, tá? Então elas vão repelir umas às outras. Não é repelir de repulsão, de nojo ou de carga. Não, é pelo espaço mesmo, ela ocupa um espaço. Então, ali, quando tenta colocar as quatro bexigas na forma de uma cruz, vai formar um ângulo de 90 graus entre elas, lateralmente, e ela ocupa um espaço muito maior do que isso. Enquanto que tem um outro ângulo, porque ela vai ser plana, de uma bexiga para outra de 180 graus. Então você vai ter ângulos muito grandes entre algumas e ângulos muito pequenos entre outras. Então é por isso que ele vai se rearranjar e procurar uma outra posição que seja mais confortável. E geralmente essa posição, essa organização mais confortável é aquela que vai ter a maior distância angular entre os átomos, entre as ligações, entre as nuvens eletrônicas, tá? Então, essas nuvens eletrônicas que são... O que é uma nuvem eletrônica? Uma ligação simples é uma nuvem eletrônica, uma ligação dupla é uma nuvem eletrônica, uma ligação tripla é uma nuvem eletrônica e um par de elétrons não compartilhados também é uma nuvem eletrônica. Tudo isso são formados por elétrons. Elétrons têm carga negativa. Então, negativo com perto de outro negativo, ele se repele. Aí sim, por diferença por cargas, no caso, igualdade de cargas. Cargas iguais se repelem, tá? Então, quando você tem apenas uma única ligação, beleza. Você só tem uma ligação, vai ter dois átomos, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a partir de duas ligações, ela vai tentar ficar a máxima distância possível uma da outra. Ou seja, fica uma para um lado, a outra para o outro lado, com um ângulo de 180 graus. Tá? Então a gente vai ter essas variações, tá certo? Então não esqueçam que essas nuvens eletrônicas, o que é a nuvem eletrônica? As ligações e os pares de elétrons não compartilhados. Eles tendem a se organizar a ficar a máxima distância possível entre si. Por isso que é chamado de teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Ok? Então vamos lá. Eu vou passar para vocês um vídeo bem curtinho que vai falar um pouquinho sobre essa questão da repulsão das nuvens eletrônicas, tá? E eu já retorno. Bora ver. Os pares de elétrons ao redor de um átomo central originam uma nuvem eletrônica. Serão considerados como um par de elétrons, uma nuvem eletrônica, uma ligação covalente simples, uma dupla, uma dativa, um par de elétrons não compartilhado. Essas nuvens se repelem entre si e se orientam no espaço da maneira mais estável, ou seja, com a maior distância angular possível. Quando existem duas nuvens ao redor de um átomo central, o ângulo entre elas é de 180 graus. Três nuvens eletrônicas se dispõem no mesmo plano, formando ângulos de 120. Quatro nuvens eletrônicas se orientam em direção aos vértices de um tetraedro, com ângulos de 109 graus e 28 minutos.
Existem outras geometrias, tá? Mas algumas são mais cobradas de vocês. Algumas vocês vão ter que saber de fato. Então eu vou trabalhar em cima dessas que são básicas. Conforme a gente for estudando, for fazendo exercícios, e se aparecer outras geometrias, eu vou apresentar a vocês, tá? Então nós vamos ver hoje, deixa eu ver, 5 casos de geometria, tá? E conforme ao longo dos estudos a gente for indo, a gente vai ver outros casos ainda, mas a gente vai ver os que são mais cobrados, tá certo? Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Existe a geometria dos pares de elétrons, tá? Que vai representar todas as nuvens eletrônicas, mas a geometria molecular eu conto apenas com as ligações e os átomos, eu não conto com os pares de elétrons não compartilhados. Então, eu vou ter uma geometria de pares de elétrons e eu vou ter a geometria molecular, que é o que me interessa, tá? Também isso ao longo dos exemplos eu vou explicar para vocês. Alguns casos, a geometria de pares de elétrons é a mesma geometria molecular, beleza. Mas quando tem elétrons não compartilhados, aí serão coisas diferentes. A geometria de elétrons e a geometria molecular serão coisas diferentes. Aí isso na hora eu vou chamar a atenção de vocês, tá bom? Bora ver o primeiro exemplo. Nós vamos começar a trabalhar com gás carbônico. O gás carbônico ele é formado por carbono e oxigênio, tá? A molécula dela já é essa aí, CO2. CO2 já é a molécula do gás carbônico, já é a fórmula química dele, é a representação. Aí eu preciso saber de que forma esse CO2 está organizado no espaço. Para isso eu vou ter que fazer a ligação, vou ter que ver quantas nuvens eletrônicas tem em torno do átomo central. Então vamos lá. Ele é formado por carbono. O carbono tem número atômico 6. Esse número serve para eu fazer a distribuição eletrônica. Na última camada, que é a segunda, 2s2, 2p2, eu vejo que ele tem 4 elétrons. Para se estabilizar, ele pode perder 4 ou pode ganhar 4. Como ele é um átomo pequeno, o núcleo está muito próximo ali da camada de valência, então esse núcleo exerce uma força de atração sobre os elétrons de valência. Ou seja, átomos pequenos têm uma tendência a ganhar elétrons. A gente já estudou isso lá na parte de propriedades periódicas. Quanto menor o raio atômico, maior a afinidade para elétrons. Lembram? Átomos pequenos têm maior tendência a ganhar elétrons. Então, esse elemento apresenta uma tendência a ganhar 4 elétrons. O outro elemento dessa molécula é o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8 e fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos ver que na última camada, 2s2, 2p4, tem 6 elétrons. Para alcançar o octeto, para se estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, a nossa situação é assim. Nós temos um carbono com 4 elétrons e um oxigênio com 6 elétrons. O carbono quer ganhar 4, o oxigênio quer ganhar 2. Quando os dois elementos querem ganhar, vão fazer o quê? Compartilhar. Quando eles compartilham, o carbono que era 4 ficou 5. O oxigênio que era 6 ficou 7. Significa dizer que nenhum dos elementos já alcançaram estabilidade. Se nenhum deles estão estáveis, vão fazer o quê? Vão compartilhar novamente. Quando faz o segundo compartilhamento, o carbono que era 5 agora já ficou 6. O oxigênio que estava em 7 ficou 8. Então quer dizer que o oxigênio alcançou estabilidade, o carbono ainda não. Veja que esse carbono não pode continuar compartilhando com esse mesmo oxigênio, porque senão o oxigênio vai extrapolar o octeto. Aí ele não quer, ele já alcançou estabilidade, então ele vai parar para aí. Vamos ter que fazer o que para poder auxiliar o carbono, para poder estabilizar o carbono? Vamos ter que chamar um novo oxigênio. Chega o novo oxigênio com 6 elétrons, querendo ganhar 2. O carbono também está com 6. Então eles vão compartilharem, cada um vai ficar com 7. Compartilha novamente, cada um vai ficar com 8. Aí alcança a estabilidade. Tudo bem? Então, nós vamos representar, vejam que o átomo central, ele não tem elétrons livres. E isso é importante notar. Eu tenho uma molécula de 3 átomos e o átomo central não tem elétrons livres. A forma plana de escrever esse composto
vai ser assim. O O do lado esquerdo, vem uma ligação dupla, o carbono no meio, ligação dupla com outro O no lado direito, tá? Então a gente vai fazer esse tipo de arranjo. Como este átomo central ele não tem elétrons livres, a geometria de pares de elétrons vai ser igual à geometria molecular. Tá? Ele não vai sofrer nenhum tipo de distorção. O ângulo entre as ligações é de 180 graus. Vai ficar uma ligação para um lado e uma ligação para o outro. Então vai ficar igual a essa figura, onde essa esfera amarela representa o carbono central, os traços azuis representam as ligações duplas, uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito, com um ângulo de 180 entre elas, e as esferas rosa representam o oxigênio. Tá? Essa geometria é chamada de linear. Por que linear? Porque eles estão alinhados no mesmo plano, estão na mesma linha, estão alinhados. A geometria linear, tudo bem? Então vamos lá, moléculas de 3 átomos e o átomo central sem elétrons livres, geometria linear. Agora, por exemplo, imagine o seguinte, a água tem a fórmula H2O. Ela é formada com hidrogênio, que tem número atômico 1, fazendo a distribuição eletrônica, vamos ver que na sua última e única camada tem um elétron. Para se estabilizar, ele precisa ganhar 1. Por quê? Porque ele quer alcançar 2, lembram? Quem tem apenas uma única camada se estabiliza com 2 e não com 8. Então ele precisa ganhar mais 1. Além dele, o oxigênio tem na última camada 6 elétrons. Já vimos o oxigênio lá no exemplo anterior. Precisando ganhar 2 para se estabilizar. Tá? Então a nossa situação é um hidrogênio com 1 elétron, o oxigênio com 6. O hidrogênio quer ganhar 1, o oxigênio quer ganhar 2. Se os dois querem ganhar, eles vão ter que compartilhar. Quando eles compartilham, o hidrogênio alcança 2 elétrons, se estabiliza, o oxigênio vai ficar com 7. Não está estável ainda. Nesse caso, a gente vai fazer o que para poder estabilizar o oxigênio, já que o hidrogênio não tem como mais compartilhar? Vamos ter que chamar um novo hidrogênio. O novo hidrogênio vai chegar com 1 elétron e querendo ganhar mais 1 para completar 2. O oxigênio está com 7 querendo ganhar 1 também. Então, eles vão compartilhar. Aí, o novo hidrogênio vai ficar com 2, o oxigênio vai ficar com 8, vai ficar estável. Tá bom? Veja o seguinte, a minha forma plana de escrever essa molécula é na forma linear, a minha forma plana. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, o átomo central ele tem um par de elétrons livres. Conseguem ver? Sobrou um par de elétrons. A gente colocou ali na forma plana, na fórmula eletrônica, um par em cima do oxigênio e um outro par abaixo do oxigênio. Então, ele tem 2 pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons livres vão provocar uma deformação nessa geometria. Esses pares se repelem. Então, essas ligações serão empurradas para baixo e, na verdade, na água, a geometria vai ser chamada de angular. Vai ser formado um ângulo entre as ligações que compõem a água, tá bom? Agora deixa eu explicar para vocês a questão da geometria dos pares de elétrons e da geometria molecular. Olha só, em torno do átomo central, que é o oxigênio, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. O que são as nuvens eletrônicas? A ligação do lado esquerdo é uma nuvem eletrônica, o par de elétrons livres que está em cima é uma nuvem eletrônica, a ligação da direita é a terceira nuvem eletrônica e o par de elétrons livres que está embaixo é a quarta nuvem eletrônica. Com 4 nuvens eletrônicas, ele vai se organizar nos vértices de um tetraedro. Eu coloquei o desenho do tetraedro lá no início dessa aula, é como se fosse uma pirâmide de base triangular. Então, os três que estão para baixo, se tu ligar a ponta vai dar um triângulo, se ligar todos com o de cima vai dar uma pirâmide, tá certo? Então, essa é a geometria de pares de elétrons. Por causa dos pares de elétrons, esses pares de elétrons, ele vai também provocar uma repulsão, ele é uma nuvem eletrônica, então ele vai ocupar um espaço aí nessa geometria.
Mas quando eu for representar a geometria molecular, aí eu vou ignorar o par de elétrons. A geometria molecular é baseada apenas nos átomos. E nesse caso, entre o átomo de hidrogênio e oxigênio na água, vai ficar na forma angular. Então, se você, por exemplo, colocar o teu dedinho sobre os pares de elétrons, vai ver que essa ligação do hidrogênio com o oxigênio aí na água vai ficar como se fosse um V, tá? Um V de cabeça para baixo. Mas enfim, também não teria problema colocar a cabeça para cima não. Porque é como se fosse um V, que é chamado de geometria angular. Tá claro? Por causa do par de elétrons, a água não é linear, ela é angular, tá? Vamos ver outro exemplo. Trióxido de enxofre. Ele é formado pelo enxofre e oxigênio, a fórmula é SO3, tá? Então vamos lá, enxofre tem número atômico 16, fazendo a distribuição eletrônica, vamos ver que na última camada, 3s2, 3p4, ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar, ele precisa ganhar 2. O oxigênio já fizemos nos exemplos anteriores, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter enxofre com 6 elétrons, oxigênio com 6 elétrons. Cada um precisando de 2 para se estabilizar. Eles vão ter que compartilhar. Quando compartilha a primeira vez, cada um deles vai ficar com 7 elétrons. Não estão estáveis. Então faz o quê? Compartilha novamente. Quando compartilham novamente, cada um deles vão ficar com 8 elétrons. Se estabilizaram, tá? Por eles, pararia aqui. Só que veja a molécula. A molécula é SO3. Eu ainda vou ter mais 2 oxigênios aí, tá? Ainda vou ter aqui, olha, um outro oxigênio. Esse oxigênio ele tem 6, querendo ganhar 2 para se estabilizar. Ele vai poder compartilhar com o enxofre? Não. Por que não? Porque o enxofre já está estável. Então, faz o que para estabilizar esse oxigênio? Para poder explicar a existência dessa molécula do SO3. O enxofre, que é o elemento central, um enxofre que já está estável e que apresenta pares de elétrons livres, ele pode contribuir com um par dele, ele pode compartilhar um par dele com o oxigênio. Essa ligação é chamada de ligação covalente dativa, lembram? Tá? Já foi explicado para vocês, uma ligação covalente coordenada. Então, você tem lá o oxigênio, com esse par que vai vir de lá do enxofre, vai ficar com 8. Lembrando, o enxofre não está dando, ele está compartilhando, tá? A fórmula é SO3, quer dizer que ainda tem um outro oxigênio também precisando de 2. Então, o enxofre, já que ele ainda tem um par de elétrons livres, ele vai fazer uma outra ligação covalente dativa para esse novo oxigênio, tá? Então, vejam que a minha fórmula eletrônica, minha forma plana de representar, parece um T, tá? Ela vai parecer um T, colocado aí, onde o amarelo representa o enxofre, o rosa representa o oxigênio. O traço azul, a ligação azul, do lado direito é a ligação dupla, do lado esquerdo é a ligação dativa, para baixo é uma ligação dativa, tá? E esse átomo central, ele não tem elétrons livres, ele não tem, isso é importante notar, tá? O que vai ser interessante aqui? Se eu comparar a distância da ligação que está na direita com aquela que está embaixo, a distância angular é de 90 graus. É um ângulo reto aí. O mesmo também para essa ligação de baixo com o átomo da esquerda, vai dar 90 graus. Mas se eu comparar a distância angular dessa ligação da direita com da esquerda, aí vai dar 180 graus. Então, você tem um ângulo muito grande em cima e fechado embaixo. E a molécula, ela sempre vai procurar a conformação, a organização mais confortável possível. Então, ela redistribui essa distância, tá? Ela vai ficar na máxima distância, não é uma distância grande e uma pequena, não, é a máxima distância toda entre elas. Então, ela se reorganiza de tal forma que a distância entre todos os átomos vai ser de 120 graus. Imagine o seguinte, uma volta em torno do átomo central, uma volta completa, é 360 graus. Se eu pego essa volta completa e divido em 3 partes iguais, cada parte vai dar 120 graus, tá? Então,
quando a molécula é formada por 4 átomos e o átomo central sem elétrons livres, a geometria molecular é a trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque o desenho formado fica igual a de um triângulo, tá? E plano porque todos os átomos vão estar dentro do mesmo plano, certo? Então, quando tiver 4 átomos e o átomo central sem elétrons livres, a geometria ela é trigonal plana. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, se o átomo central tem elétrons livres, aí já vai ser diferente. Bora ver aqui o caso da amônia. A amônia é formada por nitrogênio, tem número atômico 7. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai ver que na última camada, 2s2, 2p3, tem 5 elétrons. Para se estabilizar, precisa ganhar 3. O hidrogênio tem número atômico 1. Nós já fizemos hidrogênio também em exemplos anteriores. A gente vai ver que ele precisa ganhar 1 para completar 2. Então, a situação é nitrogênio com 5, hidrogênio com 1. Ambos querem ganhar, eles vão compartilhar. Quando fazer compartilhamento, o nitrogênio vai ficar com 6, não está estável. O hidrogênio vai ficar com 2, se estabiliza. Para poder ajudar o nitrogênio, a gente vai continuar chamando outro hidrogênio. Compartilha novamente. Agora, o nitrogênio que estava em 6 vai ficar 7, ainda não está estável. Chama o novo hidrogênio, compartilha novamente. Agora sim o nitrogênio ele vai completar 8 e se estabiliza. Eu tenho a minha molécula que está inicialmente escrita na forma de T, parecida com o exemplo anterior. Só que agora o meu átomo central ele tem um par de elétrons livres. E esse par de elétrons livres ele é uma nuvem eletrônica. Então, essa molécula vai se organizar de tal forma que cada um desses vai ocupar o vértice. E, nesse caso, como você tem 4 nuvens eletrônicas, serão vértices de um tetraedro, tá? A pirâmide de base triangular, lembram? Tá? Então, vai ficar um átomo central que é o nitrogênio, vai ficar os hidrogênios na base e um par de elétrons em cima. Então, essa aí é a geometria de pares de elétrons. É a geometria de pares de elétrons. Mas o que a gente está querendo saber é qual é a geometria molecular. E para a geometria molecular, eu não represento o par de elétrons, eu represento apenas os átomos, só as ligações, tá? Então, se você cobrir esse par de elétrons aí com o teu dedo, por exemplo, tu vai ver que a geometria dessa molécula ela vai ser piramidal. Olha só, eu tirando o par de elétrons, a geometria dessa molécula é chamada de piramidal. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma molécula de 4 átomos e o átomo central não tem elétrons livres, a geometria trigonal plana é um triângulo. Quando eu tenho 4 átomos e o átomo central ele tem elétrons livres, aí a geometria é piramidal. O próprio desenho, o formato, acho que já explica o porquê esse nome, piramidal. Ok? Tudo bem? Nós vamos... tá aqui. A geometria de pares de elétrons, aquela que considera o par de elétrons livres, tetraédrica, e a geometria molecular, aquela que você... O que a gente leva em consideração é apenas os átomos e as ligações, não pares de elétrons livres, tá? Que é piramidal. Nós vamos agora para um último exemplo, tá bom? Então vamos lá. Metano CH4, formado por carbono, que tem número atômico 6. Na última camada tem 4 elétrons, com uma tendência a ganhar 4. O hidrogênio tem número atômico 1. Na última camada tem 1 elétron, precisando ganhar mais 1 para completar 2 na camada de valência. Nós temos o carbono com 4 elétrons na última camada, o hidrogênio com apenas 1. Os dois querem ganhar. Se ambos querem ganhar, eles vão ter que compartilhar para se estabilizar. Tá? Quando eles compartilham, o carbono, que era 4, ficou 5. Não está estável. O hidrogênio se estabilizou. O hidrogênio completou 2, está estável. Para poder estabilizar o carbono, a gente vai ter que chamar outro hidrogênio. O novo hidrogênio compartilha novamente. Agora o carbono ficou 6. Ainda não alcançou estabilidade. Chama outro hidrogênio, compartilha novamente. Agora o carbono ficou 7. Ainda não está estável. Chama o novo hidrogênio, compartilha novamente. Agora sim, o carbono ficou 8, se estabilizou. Eu tenho agora 5 átomos.
eu tenho 5 átomos, tá? E na forma que eu escrevi, parece uma cruz. Lembra que eu falei lá no início da aula de hoje? Ficou parecendo uma cruz, tá? Um sinalzinho de mais. Aí, o que a gente vai fazer? Em torno do átomo central, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, essas nuvens elas vão se organizar aos vértices de um tetraedro. Aí vem de novo a nossa pirâmide de base triangular. Então, olha só, a nossa molécula, ela parece uma cruz, onde o centro, o amarelo, é o carbono, o rosa é o hidrogênio. Então, esses átomos não estão na mesma distância angular entre si. Eu tenho átomos aí com distância de 90 graus e outros de 180 graus. Então, é diferente. Para poder organizar, esses átomos se distanciam dos outros e vão ficar numa geometria chamada de tetraédrica regular, tá? Chamada de tetraédrica regular. Então, quando eu tenho uma molécula de 5 átomos e o átomo central não tem elétrons livres, a geometria molecular é chamada de tetraédrica regular. Nesse caso, como ele não tem elétrons livres, o átomo central está sem elétrons livres, a geometria de pares de elétrons é igual à geometria molecular. É igual, não tem diferença, tá certo? Tudo bem? Então, queridos, vai ser muito importante lembrar dessas geometrias, porque a partir dela a gente vai ver algumas das propriedades das substâncias, tá certo? Eu vou encerrar a aula por aqui, para não ficar muito extensa também, tá certo? Mas, se for o caso, volte no início, assista novamente, para entender melhor, fixar melhor esses nomes aí, para não parecer estranho para vocês, tá certo? E se tiver dúvida, me procurar no grupo. Eu vou só colocar aqui um resumo das geometrias que a gente viu, tá? Se for o caso, você tira um print ou copia no caderno esse resumo, já para ficar como consulta, que conforme a gente for fazendo um exercício, você já pode estar dando uma olhada, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter dois casos: átomo central sem elétrons livres e com elétrons livres. Se você tem na molécula dois átomos, eles sempre vão estar alinhados, sempre, em qualquer situação. Então a geometria é linear. Se o átomo central não tem elétrons livres, quer dizer que essa molécula ela não sofre deformação. Então, quando você tem 3 átomos, os 3 átomos vão ficar alinhados, igual a gente viu no primeiro exemplo lá do CO2, tá? Átomo central sem elétrons livres. Com 4 átomos e o átomo central sem elétrons livres também não tem deformação nenhuma. Então, vai ficar um ângulo de 120 graus entre os átomos, numa geometria chamada de trigonal plana. Por quê? Porque a figura da geometria fica parecendo um triângulo, tá? É uma trigonal plana. Com 5 átomos, é esse último exemplo que a gente viu, a tetraédrica regular, com uma distância de 109 graus e 28 minutos entre as ligações, tá? Agora, o outro caso é que, quando o átomo central ele tem elétrons livres, quando tem esses elétrons livres, aí a geometria ela sofre deformação. Com 3 átomos, o que era para ser linear vai ficar angular, parecido um V. Com 4 átomos, o que era para ser um triângulo, se essas pontas são puxadas para baixo, são empurradas para baixo, vai ficar igual uma pirâmide. Então a geometria vai ser a piramidal, tá bom? Então, se for o caso, volte um pouco o vídeo, dá um pause e copie isso aí para servir como consulta para vocês depois, tá bom? Então é isso, queridos. Eu vou encerrar minha aula. Eu espero que todos vocês tenham um excelente dia, uma ótima semana, tá? Qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Um forte abraço em todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.